Fala galera, tudo certo aí? Queria gravar esse videozinho aqui hoje então para falar com vocês sobre uma preparação de excelência, que é o que é necessário hoje para muitas provas aí de concursos, vestibulares. As notas estão cada vez mais altas, né? O nível de complexidade também aumenta, a nota de corte aumenta também, ou as vagas diminuem. Em virtude disso, as pessoas estão tendo que ter resultados cada vez mais exemplares para conseguirem aí ter sucesso nas suas provas, né? Claro que é também porque os materiais estão ficando cada vez melhores, né? Soluções tecnológicas que fazem essa nota aumentar. E eu queria falar hoje aqui para esse público, um público avançado, de alunos avançados, que querem ter resultados exemplares. Então vamos falar aí no segmento de concurso público, é passar a acertar agora acima de 90%. O que é necessário? O que eu vou te falar nesse vídeo aqui é uma coisa que eu geralmente precisaria de 40 minutos a 50 minutos para abordar, mas eu quero tratar num vídeo até 10 minutos porque eu acho que já vai servir para algumas pessoas. Então, quem é mais avançado, quem tem mais experiência nessa etapa da preparação que eu vou falar aqui, vai fazer mais sentido o vídeo, tá? Então, assim, por que falar de alunos avançados? Porque eu acho que muitos estão nessa situação hoje, principalmente aqueles que estão estudando para um segmento de concurso público que esteve em baixa 2 anos atrás e agora está em alta. E tá vendo que está em alta, a galera estava 2 anos se preparando, agora as notas de corte estão na casa de 90%. Como é que faz para chegar lá? O cara chegou nos 80, chegou nos 85, mas não consegue chegar nos 90. E aos iniciantes, eu acho que o vídeo vai ajudar porque vai te dar uma luz de como você deve proceder em breve, e algumas coisas que você pode fazer como iniciante podem facilitar o caminho lá na frente, na hora de você sair de um resultado que já é bom para um resultado exemplar, para conseguir ter sucesso, tá? Segundo ponto, o que é um aluno avançado? Eu estou considerando aqui, vamos falar em termos genéricos, o aluno que já finalizou muitos assuntos, já estudou muitos assuntos pelo menos uma única vez. E por que eu falo assuntos, né? Uma primeira coisa que vai ajudar no conteúdo desse vídeo é você parar para pensar no conteúdo que você tem que estudar para sua prova, não como 10 disciplinas, 8 disciplinas, né? Mas no fundo tudo são diferentes assuntos, diferentes blocos de informações. Uma disciplina ela pode ter de repente 20 aulas, uma outra disciplina pode ter 10 aulas, tá? Sendo que as 10 aulas de uma disciplina de repente tem uma quantidade de assuntos maior do que de outra disciplina, uma quantidade de informações maior. Então, você tem que pensar dessa forma, o teu cérebro, no fundo, a divisão dele em disciplinas, em aulas, né? E até em assuntos, né? Porque há blocos de informações menores do que um assunto, né? Informações largadas ali no meio de uma página, essa informação é relevante. O teu cérebro entende tudo isso como informações. E essas diferentes informações, elas têm que estar bem sedimentadas na tua cabeça para você ter resultados exemplares. O problema são muitas informações dentro de muitos subassuntos, de muitos assuntos, de muitas disciplinas. Então, esse é o grande problema aqui. Tá? Então o aluno avançado é um aluno que já finalizou muita coisa, já viu muita coisa pela primeira vez. E ele agora, então isso é o que mais caracteriza o aluno avançado. Ele agora, ele está notando que a preocupação maior dele não é estudar toda a matéria, porque ele está próximo de chegar nesse ponto. A preocupação dele é o esquecimento, que ele está vendo que é demais. Muita coisa que ele já estudou lá, ele perdeu 20 horas, 30 horas estudando, ele está vendo que foi por terra, porque quando ele pega uma bateria de exercícios hoje para fazer, ele não tem um acerto muito ruim. Então, a preocupação dele em relembrar, em ter um percentual de acerto bom, se tornou maior do que a preocupação para esgotar todos os assuntos, né? De ver todos os assuntos por uma vez. E como o vídeo vai ajudar, eu acho que o primeiro ponto eu acho que eu já abordei aqui, eu acho que você tem que, você pensa em termos de divisão por assuntos, por disciplinas, para facilitar um planejamento. Mas no fundo, para tua cabeça, tudo vai ser, na verdade, é um conjunto de informações que você tem que chegar bem capacitado na prova, beleza? Bem, pessoal, tô gravando nesse cenário aqui porque eu aproveitei o feriadão, vim dar uma descansada, mas achei um tema legal para tratar com vocês porque eu estava conversando esses dias com um ex-aluno meu do programa de coaching, ele já estava num nível muito bom. E na época ele foi ter filho, então ele teve que se ausentar um pouco dos estudos, mas acabou voltando na preparação dele, foi fazer uma prova muito difícil e teve um percentual na casa de 80%. Só que a nota de corte provavelmente vai ser uns 85%, 86%. E agora ele está percebendo isso. Ele, poxa, eu estudei muito, achei que seria aprovado, mas não cheguei lá. Então esse é um caso de um aluno avançado. Então eu bati um papo com ele pelo telefone, né? E aí eu não tenho tempo hoje de realmente acompanhar ele de novo, mas eu até combinei com ele, vamos fazer uma ligação toda terça-feira, que terça-feira é o dia que eu pego o carro para ir para o meu trabalho, né, para dar meu plantão, trabalho como auditor fiscal no estado de São Paulo.
E aí eu combinei de bater um papo com ele, de dar alguns feedbacks ao longo de um mês aí. Então eu queria já tratar com vocês algumas coisas que eu acho que são relevantes, que eu tratei com ele numa primeira ligação que eu fiz para ele, tá certo? Bem, pessoal, então o aluno avançado aí, imagina aí um copo, né, que você pode encher de água. Esse aluno, se a gente considera que esse copo todo cheio, é ele ter visto todos os assuntos pela primeira vez. Então o aluno mais avançado é como se o copo estivesse quase cheio. Então ele já viu quase todos os assuntos por uma primeira vez. O problema é que a nossa cabeça ela é um copo, só que ele é um copo furado, né? Então assim, quando você coloca mais líquido lá dentro, ou seja, são assuntos que você está vendo pela primeira vez, que você está estudando, ou vendo pela segunda, ou vendo pela terceira, cada vez que você revisa, que você faz uma bateria de exercícios, que você estuda um assunto novo, é botar mais líquido lá dentro. Só que tem um buraquinho lá onde está saindo líquido, ou seja, onde o conhecimento está indo embora, ou conhecimento, ou partes de conhecimento, ou seja, a qualidade do conhecimento está indo embora em virtude de você estar dedicando um tempo para outro assunto. Então, o aluno avançado ele já percebeu que como ele já estudou vários assuntos, ele provavelmente já superou várias micro dificuldades em alguns pontos. Então ele tinha uma dificuldade pontual ali em matemática, ele não sabia resolver uma equivalência lógica, em contabilidade ele não entendia o lance do crédito e do débito, ele passou a entender, depois surgiu outra dificuldade de contabilidade, foi o balanço patrimonial, ele resolveu, em direito constitucional ele não entendia os termos jurídicos no início, ele acabou resolvendo, depois lá na frente ele não entendia o controle de constitucionalidade, acabou entendendo, e depois ele vai notando que a grande dificuldade de se preparar para um vestibular, para um concurso, não é em si a micro dificuldade que você vai ter um assunto ou outro, porque isso vai aparecer e você vai superar. Porque no fundo, concurso não é uma Olimpíada Brasileira de Matemática, de Física, onde vai ter uma questão lá que muitas vezes você demoraria um ano para resolver. Você tem que ficar matutando aquela questão, deixar a questãozinha na gaveta de casa ali para resolver. São todos assuntos que, por mais que sejam um pouco mais difíceis, alguns assuntos pontualmente, são assuntos possíveis de serem resolvidos. E esse aluno avançado, ele percebe que a grande dificuldade, na verdade, é ele chegar na prova com todo aquele conteúdo enorme, bem consolidado, num bom nível de qualidade, né? Então essa é a grande dificuldade. Então o copo está lá furado, sempre vazando, ele tem que resolver esse problema, só que ele não consegue tapar esse buraco do copo, né? Então, vamos ver, o que vai fazer o aluno em relação a esses assuntos que ele já estudou, ele ficar bom, ele chegar no nível exemplar, é ele sempre estar em contato com esses assuntos, ou seja, é sempre a repetição que vai ajudar. Repetição o quê? É reestudar um assunto que ele já estudou. Esse reestudo ou é revisão pelo material dele de revisão, ou é fazer uma bateria de exercícios sobre aquele tópico, né? Ou é ler uma legislação relacionada àquele assunto. Tudo isso é repetição. Tudo isso ajuda, né? Ajuda de diferentes maneiras, mas ajuda. Aqui eu não vou entrar muito no mérito de cada método, mas todos são repetições, todos são estudos. Tudo isso é estudo, né? Então, assim, você precisa fazer essa revisão, essa repetição ser inteligente. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, né? Mas vou deixar lá, não quero repetir a mesma coisa. Mas tem dois pontos cruciais aí, né? E é com isso que eu vou finalizar o vídeo, acho que é com isso que talvez eu te ajude. O aluno que ele está avançado, ele tem que ter uma noção que de toda a carga horária dele da semana, não vou falar de dia, porque tem um dia que você não consegue estudar, tem um dia que você estuda só 2 horas, no outro você estuda 4, mas vamos falar na carga horária da semana, né? Para ter um período de tempo mínimo para a gente conseguir identificar uma média de carga horária de estudo, né? Que você tem, talvez 20 horas, 25, 30. Mas você tem que saber que numa carga horária semanal, você tem que ter o aluno avançado. Ele vai ter um pedacinho de tempo ali que ele vai continuar estudando os assuntos inéditos, que ele ainda não, talvez ele não tenha esgotado todos os assuntos, tem coisa ainda para estudar, beleza, vai ser um período pequeno. E o outro período é um período de repetição, de coisas que ele já estudou, né? Ele é um aluno avançado, beleza. E dentro desse período de repetição, ele tem que dividir em duas diferentes práticas, né? Uma prática é a prática de você ter um cronograma para você sempre pensar em revisar tudo que você já estudou. Então, é uma coisa que já está pré-programada. Então, eu falo muito aqui no canal de ciclos de estudos, né? Então, vamos supor que você estude por semana mais ou menos 30 horas, tá? Dessas 30 horas, digamos que 6 horas sejam dedicadas ao estudo de assuntos que você ainda não viu, tá? Aí você vai dividir como você quiser, não vou entrar no mérito aqui, senão o vídeo fica muito grande. As outras 24 horas, você vai dedicar 18 horas para você fazer essas repetições.
sem entrar no método. Você vai bolar um método para essa repetição. Você vai ter um ciclo ali de revisão de material. Você, dentro dessas 18 horas, vai ter um ciclo de exercícios. Vai seguir a ordem de disciplinas que você jogar, não interessa, e vai seguir lá dentro. Dentro desse período de tempo, é importante frisar que, por exemplo, se você faz um ciclo de revisão com 10 matérias, cada uma com 1h30, não interessa se uma revisão de uma matéria foi melhor do que a outra. Você não vai alterar esse tempo. Vai ser um cronograma naquele momento de execução fixo. Você vai lá e vai estudar aquele negócio ali. Mais as outras 6 horas dessas 24, com o que você vai gastar? Essas outras 6 horas de 24 tem que ser o momento da solução dos problemas, tá? Então, assim, das 30 horas na semana, desse meu exemplo, 6 horas é assunto inédito. Das 24 horas, você vai ter 18 horas para as repetições. Você continuar revisando, fazendo exercício, tudo de assuntos que você já viu. Isso aí ele tem que ter um cronograma, tem que ter algo fixo. Ou seja, sentei aqui para estudar, nesse momento de meu estudo aqui eu vou repetir, né? Vou revisar alguma coisa. Eu já sei o que revisar, tá lá no meu planejamento de estudos. Só que você tem que ter um período também, que são 6 horas, que você tem que solucionar os problemas que você encontra nessas 18 horas. Então essas 18 horas, como você vai estar estudando coisas que você já estudou, ali, às vezes você vai pegar um material teu para revisar, você vai ver que você não tem mais tanta intimidade com aquele material. Ou você pega uma bateria de exercícios para fazer, você vê que você acertou 85%, você queria ter acertado mais, ou você acertou até 90%. Só que você notou que as questões que você errou dentro daquela bateria que você acertou 90% são questões do mesmo tema. Opa, então aqui tem um problema, tem uma vulnerabilidade que eu tenho que solucionar. Então, o aluno avançado, ele tem que ter um período na semana dele, extra, é um período aquele que quando inicia a semana não está predeterminado o que ele vai fazer, vai ser determinado o que ele vai fazer conforme o próprio feedback da semana dele, tá? Então vamos trazer isso para termo prático, né? Porque é mais fácil da galera entender. Agora eu vou trazer para rotina diária. Digamos que você estude todo dia, sempre a mesma quantidade de 4 horas por dia. Bem, nesse exemplo, para facilitar também das 4 horas, 1 hora lá você vai estar estudando coisas inéditas, tá? Vê que eu estou mudando aquele exemplo de 30 horas, 6, 10, 24, 18, 6. Estou mudando. 4 horas por dia, 1 hora de assuntos inéditos, 2 horas de revisões do que eu já estudei antes. Digamos que dessas 2 horas, eu vou gastar 1 hora para ciclo de exercícios. Ali dentro tá gerando todas as matérias que eu já finalizei, estou só fazendo exercício, então, ciclo de exercícios. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo que eu falo sobre ciclo de estudos e essa ideia de ciclo de exercício, ciclo de revisão, ciclo de lei seca, ciclo de simulado, tudo isso vai fazer sentido, tá? Mas dentro dessas 2 horas, das 4 horas por dia, então eu vou fazer ciclo de exercício, ciclo de revisão, ciclo de lei seca, ciclo de simulado, o que você quiser fazer está dentro dessas 2 horas. Dentro dessa 1 hora aqui está o ciclo teórico, que eu explico também no vídeo aqui embaixo, tá? O ciclo inédito de estudo, você está gerando ali matérias que você ainda não estudou. E dentro dessa 1 hora por dia, você vai estudar aqui problemas que você encontrou no dia de hoje ou no dia anterior. Por exemplo, digamos que no dia anterior eu fui fazer uma bateria do tema de agentes públicos, tá? E aí eu tive um percentual de acertos de 85%. Por que você tem que resolver isso aí? Não, digamos que o percentual de acertos tem sido 90% no tema de agentes públicos. Você tem que resolver isso, sabe por quê? O tema de agentes públicos, geralmente em provas de direito administrativo, ele é o tema mais cobrado de todos. Você pegar uma amostra de várias áreas de concurso, ele geralmente é o tema mais cobrado. Então, se é o tema mais cobrado, você tem que estar próximo de estar gabaritando. E próximo de estar gabaritando não é estar acertando 90%, está acertando 98%, 97%. É um percentual de acertos bem alto, tá? Então pensa bem, dessas 4 horas por dia, em 1 hora eu tô estudando assunto novo, em 2 horas eu tô fazendo as repetições, mas aqui essas 2 horas eu tô gerando problemas. Eu tô procurando problemas, que eles já existem, eu não tô gerando na verdade, eles já existem. Eu tô só procurando esses problemas que eu vou solucionar nessa 1 hora. E assim que você vai melhorando, assim que você sai dos 85% e vai para os 92% de acerto, você tem que encontrar onde estão as suas vulnerabilidades, né? O aluno que ele está muito iniciante, eu não recomendo isso, porque o aluno que está muito iniciante, ele primeiro tem que pegar cadência de estudo, regularidade. Então, eu não posso fazer ele focar muito nos erros dele, no que ele faz de mal. Mas o aluno avançado, está mais cascudo, infelizmente ele vai ter que ser um pouquinho mais humilde, porque ele só vai, o objetivo do estudo dele, na verdade, é claro, repetir, mas tem um segundo objetivo que é muito importante para ele continuar melhorando, é ele
achar erros, porque o fato de repetir faz você continuar bom no que você já está bom, tá? Então, isso é legal. Mas isso não tem o mesmo potencial de fazer você melhorar tanto quanto fazer você se confrontar com os temas que você tá mal. Beleza? Então você tem que ter esse momento de encontrar os problemas, né? Não é gerar problemas, é encontrar os problemas que já existem, as vulnerabilidades, a dificuldade em um ponto da matéria, a dificuldade em outra, ou dificuldade de memorização, uma dificuldade de compreensão que você tem em algum ponto, e ter um momento também para solucionar. Acaba que às vezes os alunos, a gente sem querer já faz isso nos nossos estudos, né? Às vezes lá do início, você acabou de fazer uma bateria de exercício, estou no meu segundo dia de estudo de uma matéria, pô, já vi que tem um problema aqui, às vezes o aluno já volta no material e tenta solucionar, ótimo. Mas aquilo ali vai ser algo muito pontual que provavelmente no futuro vai se tornar um problema de novo, porque ele tem muita matéria para ver. Já nessa etapa final, não. Essa etapa final é o momento de solucionar o problema. É nessa etapa final que eu falo que, por exemplo, se o aluno notou que ele, por exemplo, está com muita dificuldade no tema agentes públicos, em direito administrativo, e é um tema muito importante, aí sim é o momento dele pegar e fazer e gastar tempo, talvez com um mapa mental, estudar a matéria, faz o mapa mental e prega o mapa mental lá no espelho do banheiro dele. Aí sim, todo dia que for escovar o dente vai ver onde aquele negócio. Aí sim vale a pena ele gastar tempo com métodos de estudos demorados, que tem a princípio uma produtividade baixa. Só que naquele momento, não tem uma produtividade baixa naquele momento, porque apesar de ser demorado, é um tema muito importante, que ele tem uma vulnerabilidade muito grande e que se ele resolver só esse tema, tem um potencial de, por exemplo, uma bateria inteira de direito administrativo que ele acerte 87%, só aquele tema tem um potencial de repente, subir 3%. 3% de acerto dele, de 87 para 90. Um único tema dentro do direito administrativo todo, se ele solucionar, vai aumentar 3%. Né? Então, é isso que você tem que pensar. O aluno avançado, ele é um caçador de erros, tá? Caçador de vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, tem que ter um tempo para ele solucionar. Então é bom você colocar esse tempo no teu dia. É um tempo que você tem que ser até criativo às vezes. Tipo assim, hoje eu fiz exercício, né, o aluno avançado, e tava bem tudo. Beleza. Mas você tem uma hora aí, cara, você tem que solucionar um problema. Tenta lembrar de um problema. Aí você para assim e às vezes você lembra mesmo. Mas quando a gente não tem esse tempo pré-programado, a gente às vezes não tem tempo, né? A gente entra naquela espiral de ficar revisando as coisas, fazendo mais exercício. Às vezes só faz exercício de temas que a gente gosta para acertar muito. O nosso cérebro é engraçado, ele prega essas peças, né? Você está estudando sim, mas é um estudo inteligente? É um estudo que está resolvendo problema? Ou é um estudo que está só mantendo um nível de conhecimento legal que você atingiu na matéria? O aluno avançado não pode só pensar nisso. Ele tem que manter um nível legal, mas ele também tem que melhorar no que ele ainda está fraco. Beleza, galera? Porra, o vídeo passou muito do que eu falei, né? Muito tempo. Mais uma vez aí, desculpa, mas achei necessário porque eu sempre procuro exemplificar o que eu tô falando. Eu sei que a galera tem dúvida aí para gerar o mínimo de dúvidas, mas se tiverem, deixem nos comentários, beleza? Um abraço, se inscreve no vídeo, assista o vídeo sobre ciclos de estudos, muito importante, tá? E é isso aí, falou? Um abração, até a próxima.